Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar a fazer aqui uma, uma pequena gravação, né, onde a ideia é contribuir com material para os centros de memórias. E eu tenho aqui hoje uma pessoa ilustre, né, uma figura que eu tenho aqui, uma honra de estar aqui fazendo um bate-papo com ele. Eu tenho bastante carinho, bastante apreço por todo o trabalho que ele desenvolve na escola e que vai trazer, né, um pouco o resgate dessa, né, de contar um pouco para vocês um pouco da nossa história, que é o Liceu. Então, eu vou pedir que ele se apresente, né, que ele conte um pouquinho sobre ele, que é aqui o nosso queridíssimo professor José Fernando Gabriel, o Zé, o Gabriel, nosso professor de história. Tudo bem, Zé? Bem, Guilherme. Menos aí na rasgação de seda, rapaz. Embora a admiração seja mútua, tá? Grande prazer estar batendo esse papo contigo aí, principalmente falar um pouquinho da história da Escola João Bellarmino. Bom, meu nome é José Fernando Gabriel. E eu acho que o Zé sintetiza o imediatismo dos alunos, né? Porque o nome desse tamanho resumiram para Zé. Não me incomoda de forma alguma, é até bastante interessante. E inclusive quando falam Fernando na escola, eu não olho, eu não sei se é comigo, né? Mas se falar Zé, já estou olhando, pô, pai, comigo mesmo. Então já criou essa identidade. Sou formado em história. Essa forma carinhosa, né, Zé? É carinhoso. A gente sabe que esses alunos têm por nós aí um carinho especial, né? E essa talvez seja mais uma das expressões dessa empatia, vamos chamar assim, né? Dessa forma, eles se chegam muito mais do que um professor, José, Fernando, acho que ficaria um pouco solene demais. Também não, eu talvez não admitisse ser chamado dessa forma, não. Acho que Zé, tá bom. Então, Guilherme, eu sou formado em História pela Faculdade de Amparo mesmo, hoje Unifia, mas a época era Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto Amaral, lá em 1988. Mas eu não trabalhava na educação, eu trabalhava em indústria durante muito tempo. Desde os meus 14 anos de idade, eu sempre trabalhei em indústria. Em 88, na verdade, um pouquinho antes, né? Em 88 foi o ano de formação. Em 85, 86, a minha esposa fazia faculdade de História e a professora fez uma viagem para cidades históricas de Minas Gerais. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero estudar. Ao ver a história, ao ver aquelas obras maravilhosas daqueles gênios, né, Aleijadinho, Mestre Ataíde, aquilo realmente falou, puxa, acho que é isso aí que eu quero estudar. E fui. Quando a última empresa que eu trabalhei entrou em concordata, eu trabalhava à noite aqui na escola do João Bellarmino, num curso técnico, eu dava aula de organização e normas, olha só. Por conta da vivência de indústria, eu transferi esse conhecimento para os alunos. E até tive uma oportunidade de emprego na indústria, mas eu fiquei só um dia e meio. Um dia e meio, falei, não vou, não quero mais trabalhar. Nisso, o professor Antônio Lopes, diretor à época, falou, ó, se inscreve na diretoria de ensino, na delegacia, que vai ter aula de história aqui. E aí, quem sabe você pega essas aulas e não é que a coisa andou. Portanto, desde 1992, já faz um bom tempo, eu estou trabalhando aqui na João Bellarmino como professor de história. Um breve interregno aí, quando eu trabalhei na diretoria de serviço, mas o tempo inteiro dentro da sala de aula e estamos aí até agora. Então, em 2022, então, comemoraremos 30 anos, é isso? Do Zé Gabriel? Então, veja, são 30 anos de João Bellarmino, né, ou 30 anos de magistério, com 50 anos de carteira profissional, portanto, já dá para antever aí um arrevoar, né? Já tá Ainda não, Zé. Ainda não, ainda não. Passar a caixa de giz para você, Guilherme. Precisa sangue novo, precisa oxigenar isso aí. Então, a ideia realmente é essa, tá? É fechar esse ciclo aí. Lógico que não dá para cortar de vez, né? Não dá para pendurar direto o apagador, não. Mas, quem sabe a gente possa estar trabalhando ainda com memória, mesmo que seja ajudando aí vocês que estiverem por lá para... Não que eu saiba muito da história da escola, não é isso, mas como eu estou trabalhando desde 2007 com o Centro de Memória, já ajudei vários pesquisadores, então eu tenho um pouquinho de informação e alguns caminhos a indicar. Só isso, mas
eu acho que sala de aula já tá bom, bom tamanho. Ô Zé, aí até aproveitando o gancho, quando você falou do centro de memórias, então para quem vai estar assistindo aqui esse documentário, né, esse nosso bate-papo, é, antes até da gente falar sobre a João Bellarmino, qual que é a importância, Zé, assim, do centro de memórias? Né? Não só pela questão do centro, Paula Souza, tudo mais, mas qual que é a importância do centro de memórias, a função do centro de memórias? Perfeito, Guilherme. Essa é uma situação que é muito bom a gente esclarecer. Algumas pessoas até falam, eu gostaria de conhecer o museu da escola. Não que a gente não tenha peça museológica, não é isso, a gente tem peças museológicas, mas a finalidade é outra. Os museus têm por escopo principal promover aquelas exposições, algumas delas são permanentes, não é? E também oferecem material de pesquisa. Porém, o centro de memória, prioritariamente, é um centro de manutenção do acervo, tratamento do acervo documental, tratamento desse acervo e disponibilização desse acervo para pesquisa. O objetivo do centro de memória é disponibilizar esse acervo, que conta não é só a história da escola, ele conta a história da educação desses últimos 100 anos, não é? Então, aquelas pessoas que se interessam por esse viés, tem no Centro de Memória da João Bellarmino, de outras escolas técnicas, o material disponível para que entendam esse processo de educação durante esse século. Marcadamente, no nosso caso, a história da educação profissional no Brasil. Porque se pela lei federal ela foi criada em 1910, em 1911 cria-se pela lei estadual. Ou seja, em 1910 a lei federal, em 1911 a lei estadual, nós estamos aí com a história do ensino profissional público, diga-se de passagem, porque já existiam algumas escolas profissionais particulares, né? Esse estudo público ele é inaugurado em 1910 e 1911 com a gente, né? Com essas 4 escolas que foram criadas nesse período. E esse acervo, ele exatamente conta isso. E não é só a história da educação da instituição, é a história das pessoas, né, Guilherme? Sim. Então, percebe que a gente recebe alunos lá, né, e de repente ele vem falar, meu avô estudou aqui, meu tio estudou aqui. É difícil encontrar em Amparo, propriamente dita, embora a população está bastante ampliada e diversificada, alguém que não tenha passado, botado um pezinho aí na João Bellarmino. Então, a importância do Centro de Memória está no resguardo, na manutenção desse acervo documental para a história da educação. A educação profissional, no caso da nossa, e também teve um processo nas escolas públicas de criação do Centro de Memória, também nas escolas da Secretaria de Educação, com a mesma finalidade, ou seja, propiciar a pesquisadores, como eu já devo ter citado para você, nós tivemos recentemente uma pesquisadora da Unicamp, a Camila, que terminou o seu mestrado agora estudando a construção do mobiliário nas oficinas da escola. Quer dizer, a tese dela já está para ser publicada, ela já, inclusive, já apresentou, e essa menina passou aí 3 anos nos porões, comigo, dentro do Centro de Memória, buscando a fundamentação teórica para a sua tese. Quer dizer, é esse o trabalho do Centro de Memória. E também disponibilizar esse acervo para conhecimento em exposições. Pode ser uma exposição de um tipo, de um curso, pode ser uma exposição mais ampla. A ideia é envolver mais os alunos, é que a gente está sem esse espaço para fazer as ações educativas, né? Então, com o começo do Centro de Memória, a gente tinha até um espaço maior, onde os alunos participavam de várias técnicas. Inclusive, a gente pedia para eles trazerem de casa documentos, fotos, para fazer a higienização, para fazer a catalogação, a guarda correta do documento, para que não houvesse deteriorização, ataques, enfim. A gente fazia todo um processo envolvendo os alunos nessa preservação documental. Não temos esse espaço ainda, temos uma promessa, né, de que ele volte a ser realizado de novo, mas o acervo está disponível. Para quem quiser pesquisar, está lá disponível. Alguma coisa a gente tem que garimpar ainda no porão, porque nem todo o acervo ainda está catalogado, mas uma grande parte, boa parte aí de todos esses 100 anos está coberto e guardado no Centro de Memória. E é legal, e é bacana, assim, essa coisa do centro de memórias, né? Porque quando a gente envolve o aluno, que daí depois acaba envolvendo a comunidade escolar,
né? O aluno, ele também tem aquela coisa do pertencimento, né? De ter essa questão do pertencimento. Eu sempre, quando eu vim para a escola, né? Então, eu sou mais recente aqui na escola, né? Uma das coisas que me ficou, assim, bastante marcante é de ver o quanto que os alunos e os professores também, né? Tem essa coisa do pertencimento. Né? E Sim. isso é bacana, esse envolvimento histórico, esse envolvimento com a história, com tudo, eu acho que isso é muito saudável para os alunos, para nós professores, para a comunidade escolar. Eu gosto muito disso. E no meu caso, já vai uma fala bem particular. Eu mudei na rua perpendicular ao liceu em 1965. Já dá para calcular meus longos anos. E a escola, embora eu só vinha aí para estudar no técnico, mais nos anos 70, né? A escola era o nosso jardim de infância, era o nosso parque de diversões. Então, chegava as férias, podia procurar a mim e aos meus irmãos e a turminha do entorno que a gente estava dentro do prédio da escola, ou jogando bola, ou em rodinha de bate-papo. Quer dizer, existe todo no meu caso específico, também essa memória afetiva de um tempo bastante distante. E aí, quando eu entrei para estudar no que chamava Colégio Técnico à época, né? João Belarmino, mas Colégio Técnico era o ensino médio profissionalizante. Rapaz, aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Que aí, finalmente, eu estava estudando no liceu, quer dizer, aquela... E daí, gente, olha, a gente tem um ditado aqui em Amparo, né? Quem bebe água do Camanducaia não vai mais embora. E eu acho que quem anda por essas pedras, quem anda por esse prédio, quem anda por esse espaço que a escola está localizada, realmente cria um outro sentimento. Gostei do que você disse. Nós criamos um sentimento de pertencimento. Essa pertença. Pode ser que a gente não esteja satisfeito com muitas coisas, mas ai de quem abrir a boca para falar mal do liceu. Aí a gente vai realmente mostrar um lado que, pô, peraí, você está mexendo agora com a minha casa, é melhor você não fazer isso. E isso cria um ambiente muito legal. Então, você percebe assim o quanto que os alunos eles têm um carinho, né? Tem um carinho pela escola, ele tem um carinho pelos professores. Existe, e isso assim não é uma coisa que foi criado agora recente. Não, é uma coisa que ela vem passando. Né? Então, entra aluno, sai aluno, entra aluno, sai aluno, entra aluno, sai aluno, você vê que existe realmente essa, né, você pega assim, você fala do liceu, né? Então, o liceu é uma coisa muito emblemática, é muito forte, né? A história, o contexto, né? Então, desde que você falou, então desde criança, quando eu brincava lá, não só você, mas várias pessoas tiveram essa mesma oportunidade de amparo. Então, é aquela coisa bacana de você ver um aluno que traz o avô que estudou lá e o avô se emociona quando vê a escola, né, e lembra né, de quando ele estudou também. É gostoso de ver isso. Sem dúvida. E agora, nesse período que a gente está passando na escola, a Marilda, nossa professora da parte de edificações, ela disse, olha, tem essa foto aqui, a pessoa viu na internet, mas está ruim, você consegue uma foto melhor para ela? E como eu estive no liceu, né, para outras coisas, que você sabe, essa minha Cecília trabalha lá, é a diretora acadêmica, então a gente foi buscar o escritório dela para trazer para casa, né? Aí eu aproveitei, corri no centro de memória, escaneei a foto e mandei. Eu não sei quantos agradecimentos eu recebi no mesmo dia. Quer dizer, a pessoa, por uma simples foto em que está ali o avô, a pessoa se derreteu em agradecimento. Eu acho que é essa ligação. Eu costumo dizer o seguinte, aqui não é uma unidade de ensino, é uma entidade, é diferente de ser uma entidade. E transfere para nós uma identidade. Eu sou liceu. É forte isso, tá? E isso você já está sentindo, já deu para perceber. E o dia que tiver a oportunidade, eu vou te apresentar alguns alunos um pouco mais antiguinhos, né? Umas pessoas com um pouco mais de rodagem que eu. Você vai ver que o sentimento é o mesmo. Aquele pessoal fala do liceu com uma saudade gostosa que, olha, só ouvindo mesmo essas pessoas falarem. Muito bom, muito bom.
Então vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. O Zé então É, vai falar agora sobre como que surge, né? Como que é um pouquinho dessa história centenária, né, do nosso liceu. pois é, Guilherme. Olha, veja, só nessa. Você falou uma apresentação curta, já faz 15 minutos que nós estamos conversando, tá? Olha só que coisa coisa gostosa, né? Eu disse para você, ó, vai cortando, porque a gente é meio prolixo aí, vai falando, 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 chega uma hora que você tem que coordenar aí. Pois bem, Guilherme, como eu já tinha dito até mesmo na apresentação, a ideia de se criar um ensino profissionalizante, ou ensino profissional público, ela é de uma lei federal de 1910. Pouca gente sabe, aí já vai uma curiosidade, já que você me pediu curiosidades. Em Amparo foi criado, antes da nossa escola, uma escola agrícola, chamava Escola Modelo, recebeu esse nome. Inclusive, em 1910, o secretário, perdão, de Agricultura do Estado, Antônio Padua Salles, esteve onde hoje temos a nossa escola, para implantar ali essa escola agrícola em atenção à Lei Federal de 1910. Mas como ele achou pequeno, acanhado, e realmente para uma escola agrícola o terreno é pequeno, acabou se optando por uma outra área na periferia de Amparo, hoje é conhecido como bairro do Modelo, e essa é uma lembrança da Fazenda Modelo, que foi criado ali essa escola agrícola, né? Já em 1911, nós tivemos a edição do decreto 2118, tá vendo? Que vai criar as escolas profissionais, já uma lei estadual, as escolas estaduais públicas, sendo criadas duas na capital, hoje Carlos de Campos e AGV, né? Uma masculina e uma feminina, depois com a evolução elas receberam esses patronos, e foi criada a Escola Profissional de Amparo e a Escola Profissional de Jacareí. Você já usou o termo liceu hoje, eu já usei o termo liceu hoje, mas de liceu só tem o apelido, tá, Guilherme? Nós nunca tivemos oficialmente no nome da escola o termo liceu. Como isso foi feito um esforço danado da elite da época, né, capitaneados pelo João Bellarmino, ter um liceu era uma medida assim de notoriedade, né? Olha, os políticos de Amparo conseguiram um liceu para Amparo. Na verdade, por formatação própria do ensino, nós estamos em outro caminho. Mas o nome liceu pegou, né? Você sabe que o slogan que eles usam agora, até foi de um aluno formando, a gente sai do liceu, o liceu não sai da gente. Quer dizer, já impregnou. E então, o termo liceu, na verdade, foi assim uma maneira que a elite do começo do século encontrou para dizer, olha, agora nós somos modernos, agora nós temos um liceu. Essa cópia do diário fica meio difícil, mas aqui já dá para pensar nessa transcrição. Nessa transcrição nós já temos os cursos, olha que interessante, ó. Matemática e desenho, fundamentais para o aprendizado de uma profissão. Curso de eletricista aqui nesse caso residencial, ainda não temos as indústrias devidamente instaladas, né? Pintores de parede, mas não é pintura corrida, não era jogar tinta na parede, não, eram fazer pinturas decorativas. Tanto é que tem uma frase de um diretor que eu aprecio muito, Horácio Augusto da Silveira, ele nos chama de caipiras. Ele falou, olha, esse curso não vai bem em Amparo porque o gosto apurado pelas artes ainda não está presente na sociedade amparense, né? Isso está num relatório dele de 1919. Mas é um nome que eu me reverencio a Horácio Augusto da Silveira sempre, tá? Carpinteiros e marceneiros, né? Aí a carpintaria e marcenaria desde o comecinho da nossa história. Aí cursos de correiros, né? E de mecânicos, correiros, segeiros, por quê? Porque o meio de transporte naquela época, tanto de pessoas quanto das cargas de café da fazenda até a estação da Mogiana, era feita por carroças, veículos de tração animal. Então, essa parte aqui de segeiros, correiros, são exatamente para suprir essa necessidade do transporte, principalmente do café. E as pessoas da elite, então, eles vão comprar as suas charretes, né? Então, começa bem por aqui. Mais uma curiosidade bem interessante é que nós temos uma escola também, Centenário Amparo, que é a Escola Estadual Rangel Pestana, e foi feita uma licitação para fazer a instalação elétrica do prédio. E os nossos aluninhos de eletricidade acabaram ganhando essa
essa concorrência e foram os responsáveis pela instalação predial dessa escola na cidade de Amparo, quer dizer, desde essa época já prestando serviços à comunidade, tá? Então, são esses aqui os primeiros cursos, tá? O mecânica não começou em 1913, ele começa um pouquinho depois, ele começa em 1914. Mas em 13, nós temos já uns cursos voltados aí para os cálculos, para a leitura de desenho, e cursos que atenderiam aquela demanda por profissionais naquele momento, tá? Inclusive, o decreto traz até salários, quais eram os primeiros funcionários, é uma coisa bem interessante. Quando a gente fala de elite amparense, e por que ela chama João Belarmino, né? Cidadão João Belarmino Ferreira de Camargo, coronel, do tempo da Guarda Nacional, aí os nossos alunos de história vão saber o que a gente está dizendo, né? Grande cafeicultor da região de Campinas, como um todo, a família dele de Campinas, mas radicado em Amparo, grandes fazendas, um grande fazendeiro, e chefe político da zona do Amparo. Quando a gente fala Amparo, hoje, nós falamos do município. No começo do século, Amparo era uma área bastante grande, né? Envolviam aí vários municípios que, com o tempo, foram emancipando, mas era uma área bastante grande. E o João Belarmino, então, era o coronel, era o chefe político dessa região que vai se empenhar para que o governo do estado contemplasse a nossa cidade como uma escola profissional. Não, o nome dele só passa a figurar na escola em 1935, tá? Até então, escola profissional, escola industrial, só vai ganhar o nome do patrono depois da sua morte. Ele morre em 1934. Posso falar do filho dele um pouquinho, né? O filho dele vai lutar na Revolução de 32, naquela epopeia contra o início do governo Vargas, e morre em combate. E aí ele entra numa depressão profunda, abandona a política, abandona tudo e se retira para suas fazendas. E aí o pessoal da época faz a sua homenagem. Esse busto, Guilherme, que a gente vê toda vez que entra lá no prédio, né? Ele está bem em frente da sala da diretoria. Ele foi entalhado em 1935, inaugurado com todas as honras, né? Para dar o nome para a escola, fizeram esse busto em madeira, lindíssimo, né? Uma reverência, então, ao esforço lá dos primeiros anos da implantação da escola profissional em Amparo. É por isso que a gente tem aí o João Belarmino como patrono. Um patrono. Muito bem. Ô Zé, vamos fazer o seguinte, então. Eu acho que a gente vai fazer um break nesse primeiro episódio, né? Eu acho que aqui a gente já fez a estrutura, já trouxemos, né, ali as primeiras curiosidades, falamos um pouco do nosso patrono do João Belarmino e vamos deixar o pessoal, então, curioso aí para nosso próximo episódio. Deixar com gostinho de quero mais. É isso mesmo. Então, eu queria agradecer nesse primeiro momento, né, esse primeiro episódio aqui que nós fizemos, esse bate-papo, para vocês poderem entender um pouco da história da nossa escola aqui com o professor José Gabriel. E a gente volta, então, aí num segundo episódio para continuar contando a saga da nossa escola. Obrigado, pessoal. Obrigado, Zé, por esse momento. A gente volta no próximo episódio, então. Até mais.